Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Aqui é irmão Elielton. O Senhor me deu uma palavra e eu vou passar para vocês que vai ser uma bênção. Eu costumo ler muito o livro de Isaías, que os estudiosos falam que seria o quinto evangelho, que é o profeta do Antigo Testamento que mais falou do Messias. E um capítulo espetacular que tem aqui no livro de Isaías é Isaías capítulo 61, cujo o título fala O Ano da Graça do Senhor. Um capítulo maravilhoso que o próprio Senhor Jesus Cristo usou esse capítulo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. É por isso que eu sempre falo, o manual de vida do cristão é a Bíblia. Qual Bíblia o Senhor Jesus usou em Nazaré, na cidade dele? O Senhor Jesus entrou em Nazaré e, como de costume, ele pregava aos sábados para cumprir as leis judaicas. Ele chegou e leu isso na sinagoga, essa profecia, esse oráculo de Isaías. Ele leu, pediu o livro de Isaías e leu em Lucas 4, né? Falando do ano aceitável do Senhor. Então, esse capítulo aqui, ele é um capítulo curto, né? E um capítulo muito aprofundado, maravilhas do Senhor, um oráculo. O que é um oráculo, pregador Elielton? É uma profecia futura. Veja, esse capítulo de Isaías é no ano, mais ou menos, né, a Bíblia dá um ano assim, referente, 698 antes de Cristo. E o título, né, o ano da graça do Senhor, começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Perdão. Aqui Isaías está declarando isso. Se você for colocar, igual tem os estudiosos, na primeira pessoa, é o próprio Cristo que está falando aqui através de Isaías, o próprio Cristo. Veja bem o detalhe. Logo o primeiro versículo fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito com letra maiúscula, igual foi usado lá. O Senhor Jesus declarou isso em Nazaré, na sinagoga, ao sábado. O mesmo verso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. É por isso que você for colocar na primeira pessoa, é o próprio Cristo que está falando através de Isaías aqui, né? No Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus está declarando que o Espírito dele ungiu ele, né? Para pregoar as boas novas. O que é as boas novas? É a graça de Deus, é a graça do Senhor Jesus, é a palavra dele. E aqui nesse versículo, esse capítulo, ele fala do ano aceitável do Senhor. No versículo 2 fala em Isaías: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que é esse ano aceitável do Senhor? A Bíblia, ela tem sempre uma temática, né? Ela sempre tem uma referência, né? Então, o que é o ano aceitável do Senhor? Aqui está falando no Antigo Testamento, Isaías, né, através da revelação de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, está falando do ano jubileu, ano aceitável do Senhor. Né? O que seria o ano aceitável do Senhor? O que seria o jubileu? O jubileu seria uma cerimônia pública celebrada a cada 50 anos durante
a cada 50 anos, o ano sabático era aliás, o ano sabático é a cada 7 anos, e o ano jubileu é a cada 50 anos. Então era uma cerimônia pública, né, que celebrava a libertação dos escravos, e a libertação das dívidas eram perdoadas. Isso aqui faz relação ao livro, né, de Levítico, capítulo 25. Você pode estudar na sua casa. Levítico 25 trata de regras referentes ao descanso da terra, ao ano sabático, aqui o que deveriam ser observado a cada 7 anos. E nos 50 anos tinha o ano jubileu, que era perdoadas as dívidas e os escravos hebreus eram devolvidos. Se você tinha uma propriedade e você tinha escravos, a cada 50 anos, eles paravam, né, de trabalhar, descansavam a terra, veja bem, tudo relacionado também à agricultura, né? E o descanso da terra, o descanso dos escravos, e eles podiam pegar aquelas terras de volta para eles. Então é o ano da liberdade do Senhor, o ano jubileu. Então aqui fala disso como provando, né, o Antigo Testamento. E o que seria esse ano jubileu no Novo Testamento? Para nós hoje, né, esse ano, né, de jubileu seria agora o nosso Senhor Jesus Cristo. Como aqui está dando referência, né, veja bem, a abertura das prisões, apregoar o ano aceitável do Senhor, quer dizer, tinha uma liberdade, né, no ano sabático, o povo tinha uma liberdade. E nós hoje, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma liberdade de orarmos e conversarmos com Ele diretamente. Nós temos essa liberdade, né, de nossos pecados serem perdoados e a nossa alma ser salva. Então aqui faz essa referência também, por isso que ele colocou aqui o ano jubileu. Essa referência aqui, a vingança do Senhor, trata daqueles que não aceitam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui vamos voltar lá. Então, aqui está a referência de Isaías, a profecia, né, que o próprio Cristo deu a Isaías. Se você colocar na primeira pessoa, é o próprio Cristo falando, né? Agora vamos para Lucas, comparar com Lucas 4,16. A Bíblia, ela é um espetáculo, a palavra do Senhor, ela é confirmada. Veja bem, no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 4, o nosso Senhor Jesus usou, né, o mesmo versículo, o mesmo capítulo para ensinar aos judeus ali. Aqui está falando assim, ó, Lucas 4, versículo 16. Chegou a Nazaré, onde foi criado, e entrou no dia de sábado na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então o Senhor Jesus foi na sinagoga no sábado e pediu o livro de Isaías, o livro. E ele abriu no capítulo, e ele falou, o mesmo versículo, com letra maiúscula, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Já foi colocado isso para eles saberem, né, a comparação aqui do ano jubileu, o ano aceitável, a liberdade cristã. Então Cristo estava querendo dizer aqui, transliterando, né, mudando, que a liberdade total era a aceitação dele, a aceitação de Cristo para com o povo ali na sua cidade. E quando ele leu isso, o povo ficou admirado que estava na sinagoga. Aí no versículo 20 completa, fechando-se o livro, devolveu-se ao assistente, assentou-se, os olhos em todos na sinagoga, na igreja, né, que estavam direcionados para ele.
21. Então começou a dizer-lhe, aí o Senhor explicou, está em vermelho, você pode ver aqui, ó, versículo 21. Hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir. Versículo 22 fala que todos falavam bem dele ali. Só que você continuar lendo, né, depois o povo ali se revoltou. Se revoltou quando ele usou esse versículo aqui, ó. Versículo 22, todos falavam bem dele, se maravilhavam da palavra, da graça que saíam da boca e diziam, não é este o filho de José? Quer dizer, eles estavam falando, mas o filho de José tem esse conhecimento todo, né? Porque, veja bem, naquela época a maioria não tinha conhecimento, então quem conseguia ler o hebraico, né, tinha que ter um estudo, uma coisa. Então eles ficaram admirados. E no versículo 22, 23 fala assim, e ele lhe disse, sem dúvida me direis, não, perdoa. Ó, todos falavam, o versículo 22, todos falavam bem dele e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da boca e diziam, não é este o filho de José? O versículo 23 fala assim, e ele lhe disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? Contudo, ele, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aí o Senhor começou a ler e eles se revoltaram com isso. Eles se revoltaram. E eles pegaram, ó, no versículo 28 fala que todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira. Porque eles entenderam que aquela profecia tinha se cumprido, aquela profecia, eles entenderam que o próprio Senhor que estava, o próprio Jesus que estava pregando para eles, era o próprio Espírito do Senhor. Eles se revoltaram, eles não aceitaram. Aonde que entra aquela parte da vingança do Senhor lá em Isaías 61. Veja bem, em João, versículo 8, 36, vamos fazer aqui. João 8, 36 fala assim, o próprio Cristo falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Só Ele pode fazer isso, só o Senhor pode quebrar os grilhões, só o Senhor Jesus pode libertar os cativos, pode tirar você de um vício, pode tirar você de uma situação terrível, pode tirar você de um laço de passarinheiro. Só o Espírito do Senhor, só o Senhor Jesus pode fazer esses milagres. Ele veio para dar liberdade aos cativos e oprimidos, veio para tirar esse fardo pesado da sua alma, ele veio para libertar você. Tem um ditado popular que o crente, o cristão, ele é preso, ele não vai a lugar nenhum, não participa disso, não participa daquilo. Não, é o contrário. É o contrário. O cristão verdadeiro, ele não precisa de nada dessas coisas, porque o Espírito do Senhor, quem tem o Espírito Santo, tem algo dentro dele que é formidável, algo que você, assim, não tem como explicar. Você não sente falta de nada, você não precisa de uma balada, você não precisa de um passeio, você não precisa, você não tem carência, você não tem depressão, você passa por problemas, você passa pelo deserto, você passa, porque os profetas passaram pela provação, mas eles foram vitoriosos, porque a palavra do Senhor diz, né, que ele não dá um fardo maior que o seu servo possa carregar. A palavra do Senhor diz que o inimigo não pode tocar no servo de Deus. Então a gente passa por tribulações, passa por problemas, mas a gente passa de cabeça erguida, porque quem está na nossa luta é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus toma a frente. O Senhor Jesus é o Senhor, ele é o nosso, como fala, o nosso Senhor de batalhas.
Está escrito no Salmo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então ele vigia, ele guarda a nossa vida, ele guarda a nossa casa. Então o cristão, ele tem a liberdade, tanto espiritual como a liberdade física. Ele não necessita desse tipo de coisas que o ser humano tem, aquela, nossa, eu estou com um problema, estou com isso, estou aquilo, nossa, eu preciso disso. Não, você tem uma liberdade, você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, busca o Espírito Santo do Senhor, não precisa de mais nada. Então o Senhor dá, né? Só Ele pode libertar você, só Ele pode abrir os seus olhos. E isso aqui aconteceu com muitos e muitos milagres que o Senhor Jesus fez, tanto físico como espiritual. Milagres de cura, né? Cura do cego, cura do surdo, cura do paralítico, né? Nossa, infinidade de milagres. Se fosse, a Bíblia fala, se fosse escrever tantos milagres que Cristo fez, não teria livro nenhum que caberia nessa terra. Então, muitos milagres, tanto físico como espiritual. Só Ele pode libertar você, só Ele pode te dar a paz. Aqui nesse capítulo é interessante que fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou para proclamar a liberdade aos cativos. E o Senhor Jesus fez isso. Ele proclamou, apregoou a palavra do Senhor a todos, pobres, ricos. Ele apregoou a todos, tanto apregoou como ele viveu a palavra. Cristo viveu a palavra. Por isso que João 8,36 fala que a palavra, né? Eu vou voltar lá para falar bem certinho. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela cura. A palavra do Senhor, ela é como um martelo que estoura a rocha, né? Então, o Senhor falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você está livre. Você está livre. Quando você ama a palavra do Senhor e você tem o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, você tem a liberdade, você está livre. Você não precisa de nada. Amém? Dá um glória a Deus. Se você estiver aí, dá um glória a Deus. Esse capítulo, ele é realmente maravilhoso. É uma profecia maravilhosa. Você vê como que a Bíblia, ela é comprovada e aprovada, porque ela é a palavra do Senhor e ela não volta vazia. Então o Senhor falou. E você vê aqui no próprio capítulo de Lucas 4, que no versículo, vou continuar no versículo 27, Jesus dá um entendimento, ó. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Quer dizer, houve poucos milagres a respeito de cura física. E todos da sinagoga, ao ouvir essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-lhe da cidade, e levaram até o cume, a um monte, em que a cidade deles estava construída, para levar ele lá no lugar alto para jogar ele. Ele, porém, passando-se por meio deles, retirou-se e foi para Cafarnaum. Quer dizer, o próprio povo não aceitou, o próprio povo da cidade ali, o próprio povo não aceitou o profeta, o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus falando para eles. Eles tinham Deus, andavam com Deus, mas não aceitavam Deus. Eles viram Deus de carne e osso. E você? Você aceita a palavra do Senhor hoje? Hoje está muito fácil. Tem Bíblia, tem pregações online, tem uma diversidade de coisas. Está muito fácil hoje. Ainda está fácil. Aqui no Brasil, porque em muitos países aí você já não pode mais nem ter a Bíblia. Você não pode ter essa Bíblia aqui, você não pode mencionar, nunca que você pode fazer um vídeo desse aqui e jogar na rede, mas nunca. Então ainda a gente tem chance, né? E essa vingança que fala aqui, né? Aqui ele não cita isso, o Senhor Jesus não cita, mas Isaías fala isso. No capítulo 61 aqui, ó. Apregoar o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que é isso aqui? Veja bem, aqui na cidade de Nazaré, eles escutaram, acharam lindo, depois o Senhor falou que hoje está cumprida essa palavra, quer dizer,
eles falaram, nossa, ele está falando que ele é o próprio Messias, eles não aceitavam. Então eles tiraram ele, eles negaram a Cristo. E essa vingança do Senhor, o que quer dizer essa vingança? Que o Isaías citou lá. Vamos para o Evangelho de Mateus 10:32. Mateus 10:32 fala assim, ó. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que foi o nosso Senhor Jesus que falou isso. Mas todo aquele que negar-me diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Oh, misericórdia. Todo aquele que negar a palavra, todo aquele que negar a pregação, negar o Espírito do Senhor, negar Jesus Cristo, será negado diante do Pai. Ó, vou repetir. Mateus 10, 32, 33. O próprio Cristo falou: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você conhece um pouquinho da palavra, fale da palavra do Senhor para alguém. Não tenha vergonha de falar assim: meu Deus é Jesus Cristo. Fale. Se você não souber pregar, não souber orar, mas você está aprendendo, não tem problema. Se a pessoa vem falar com você, fala assim, ó, Jesus Cristo já te salvou. Jesus Cristo tem misericórdia de você. Você já está falando da palavra, você não está negando. Nunca negue a Jesus Cristo, nunca negue. Porque você vai ser cobrado disso. E você vai ser lembrado. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quer dizer, o Senhor vai lembrar, nossa, você falou do meu nome para aquelas pessoas, você falou do meu nome para aquelas pessoas que estavam tirando sarro, para aquelas pessoas que estavam precisando, estavam oprimidas, que estavam precisando de uma palavra. Mas, no versículo 33, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Misericórdia. Nunca negue a palavra do Senhor Jesus Cristo, nunca negue a palavra dele. Sabe que o que a gente aprende aqui no capítulo de Isaías 61 e na confirmação de Lucas, capítulo 4, 16, quando fala que o Senhor veio para apregoar, né, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O entendimento também que tem essa palavra aqui, o entendimento fala que a gente tem que servir e ser obediente ao nosso Criador. Qual que é o seu objetivo na vida? Né? Igual os livros de autoajuda falam, você nasceu para quê? Você vai ser o quê? Sempre colocando o eu. Não estou falando mal dos livros de autoajuda, né? Que você nasceu para quê? Você veio para quê? Você vai estudar para quê? O que você vai ser? O que você quer ser? Isso aí é um livro de autoajuda, né? Para você ter uma profissão, você firmar a mente, ter o foco. Mas aqui fala também da humildade. Aqui fala que o Criador, ele tem um objetivo para a sua criatura, para o seu servo. Qual o objetivo? Os dons, né? Os dons gratuitos que Deus dá, que a Bíblia fala, né? O único que desceu do céu e o único que subiu ao céu, esse que tem capacidade de formar pastores, pregadores, obreiros e muitas coisas. Quer dizer, a gente é servo, a gente tem um objetivo aqui nessa terra e a gente tem que aprender a escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Qual o objetivo que o Senhor quer para você nessa terra? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Né? Senhor, o que tu queres de mim? Qual o objetivo que eu tenho aqui nessa terra? Veja, Jesus falou, né? De graça recebeste, de graça daste. O Senhor dá dons para a gente, espirituais, para a gente ajudar a outras pessoas gratuitamente. O dom é dele, a palavra é dele, a unção é dele. Ele dá e tira a hora que ele quiser. Ele dá a quem quer. Se você é servo dele, ele pode te dar. Mas qual o objetivo seu aqui nessa terra? O objetivo nosso perante a palavra do Senhor é ganhar almas, anunciar as boas novas,
falar de Cristo, falar da salvação, falar da volta de Jesus, para a gente não ser cobrado no último dia. Porque quando isso aqui tudo, né, estourar, Jesus voltar para buscar o povo dele, vai ter uma cobrança, igual está aqui escrito, e anunciar-te o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, a pregação tem que ser importante, a gente tem que anunciar o conhecimento que Deus nos dá. Deus vai cobrar isso. Então, esse capítulo aqui fala, né, também disso. Qual o seu dom? Para que você está usando o seu dom que Deus te deu? Qual o seu objetivo aqui? É lógico que a gente tem objetivo, né? Vamos estudar, jovem, pessoa é jovem, estuda, é ser médico, é ser advogado, muito bom. Mas dentro de tudo esses objetivos que você tem, né, de ganhar o dinheiro, de ser um homem de nome, uma mulher de nome assim, na sociedade, você tem que ter a humildade de Cristo em primeiro lugar. Primeiro, guardar o grande mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro você ama a Deus, depois você corre atrás dessas coisas, né, que Deus vai te dar. Mas você pode correr atrás de tudo, mas você tem que perguntar, Senhor, qual o objetivo que eu estou aqui na terra? O que o Senhor quer que eu faça para ti? Qual o trabalho? A gente sempre tem um trabalho para anunciar para Jesus. A gente tem uma passagem que eu não lembro, mas, se não me engano, está em Lucas, mas fala que, né, tinha um homem rico, eu estava no Evangelho, tinha um homem rico, e ele tinha muitos celeiros, e ele olhou assim e falou, nossa, vou construir mais celeiros, depois vou descansar a alma. Vou descansar, ficar tranquilo, quer dizer, eu vou construir, ele já era rico, eu vou construir outro celeiro e depois eu vou ficar sossegado, descansar a minha vida, ficar na rede ali e tal. Estou trocando um pouco as palavras que eu não lembro direito, mas é isso o sentido. Aí o Senhor falou assim, louco, hoje pedirão a sua alma, hoje pedirão a sua alma, quer dizer, pedirão. Ele morreu. Quer dizer, não adianta você construir só celeiros aqui na terra, a gente tem que construir, né, tesouros no céu. Porque você não sabe o dia da sua morte. Às vezes a pessoa está lutando, aquela ganância, de repente morre, fica tudo para os outros. Qual o seu objetivo? Se chegar essa palavra para você, hoje pedirão a sua alma, será que você está salvo ou você está perdido? A gente está buscando a salvação dia a dia. A salvação é dia a dia. A salvação ela é individual. E a salvação você só consegue através da palavra de Jesus Cristo, através do batismo, através da aceitação do Senhor Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Quer dizer, reconhecer Ele como Cristo, como o único e suficiente Salvador e reconhecer Ele como seu Senhor, guardar os mandamentos. Porque um dia tudo isso aqui vai vir abaixo. Tudo vai acabar. A palavra do Senhor fala, e passarás os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Veja bem que o livro sagrado está todo se cumprindo, dia a dia, profecias e profecias, coisas estranhas acontecendo no céu e na terra, coisas estranhas na política, coisas estranhas em todo lugar, coisas estranhas com a humanidade, mudança de várias formas, né, na humanidade. Tudo isso é uns sinais para mostrar que Ele está voltando. Eu nunca me canso de falar, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Olha, versículo 7. Vede, Ele vem com as nuvens. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. E todo olho verá, todo olho vai ver o céu se rasgando, aquela bola de fogo, e o Senhor vindo, e os anjos vindo, e as trombetas tocando e entrando no ouvido, e aquela situação assim que você vai ficar com muito medo, porque não vai ser fácil e todo olho verá. Até, né, os que morreram vai ver, que vai ressuscitar. Uns ressuscitarão para o juízo eterno, quer dizer, para a perdição eterna, e outros para a glória eterna.
Se você morreu, eu vou morrer, eu vou estar morto. Não, você vai ver também, você não vai escapar não. E todo olho verá, até mesmo que transpassaram, até os soldados que furaram Cristo na cruz vai ver. Ó, eles morreram há quantos mil anos? Mais de 2000 anos atrás. Vão ver, vão ver. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Quer dizer, lamentarão. Nossa, aquilo que os cristãos falavam, cristãos dos antepassados, cristãos que já morreram, meu avô falava, os pastores falavam, aconteceu. E agora eu estou perdido porque eu não aceitei. E todos se lamentarão sobre ele, sim, amém. Versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é agora, o que era no passado, o que há de vir, o Todo-Poderoso, amém? Então, irmãos, tudo tem um ciclo começa, um ciclo termina, e vai se acontecendo assim. E o ciclo profético, a palavra está se cumprindo todos os dias, graças a Deus, amém. Sinal que a Bíblia é cada vez mais verdadeira, verdadeira, verdadeira. Palavra infalível, não falha. Então, se você está escutando isso aí, reflita. Pense assim, será que é melhor arriscar e jogar minha salvação fora? Ou é melhor eu acreditar e procurar me organizar espiritualmente, organizar minha vida, começar a estudar, começar a ir na igreja? Porque e se Jesus voltar? Ou se eu morrer de repente, para onde vai a minha salvação? Amém? Então, fique todos com Deus, um abraço, né? Pregador Elielto, compartilhe com alguém, estude a Bíblia, mande, compartilhe com alguém e estude a Bíblia. Faça algo, né, de útil para a sua alma. Estude a palavra do Senhor, né? Não só de pão e água viverá o homem, mas sim de toda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa essência, é o nosso fundamento para a nossa caminhada cristã no dia a dia. Amém? A graça e a paz, que Deus abençoe a todos.